Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Eric E eu sou o professor Caio. e hoje vamos falar um pouco sobre a função modular. Primeiro a gente vai definir uma função modular. E em seguida, nós iremos construir o gráfico de uma função modular. Depois a gente vai ver em que situações cotidianas aparecem as funções modulares. E por fim, nós iremos propor para vocês, alunos, um desafio referente ao conteúdo que vamos estudar na aula de hoje. Peguem seus cadernos e vamos iniciar a aula. Funções poligonais ou afins por parte. Uma função que ela vai dos reais aos números reais, ela é poligonal quando o seu gráfico é uma linha poligonal. Como nesse exemplo aqui. Se a gente perceber aqui, ó, cada uma dessas linhas, ela é uma função afim diferente. Tanto que o nome da função, ó, é função afim por partes. Cada parte dessa função é determinada por uma função afim. Se a gente prolongar aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é uma reta e que ela é determinada por uma função afim. Aqui dessa mesma maneira e assim sucessivamente, pessoal. Por isso que o nome dela vem disso aí. E se a gente observar, cada trecho desse gráfico de uma função poligonal, ela coincide com o gráfico de uma função afim, que é determinada por uma reta. Por isso essa função é também chamada de função afim por partes. Uma função afim por partes que ela é bem característica e que ela é chamada de função modular. Podemos dizer que o exemplo básico de uma função poligonal é a função definida por módulo de x, né, que é a famosa função modular, que é o que a gente está estudando na nossa aula de hoje. Então, como é que ela é determinada? Ela vai ser x se o x for maior ou igual a zero. Quando que o número é maior que zero? Quando ele é um número positivo, assume valores positivos. E ele vai ter o valor de menos x se o x é menor que zero, ou seja, se x é negativo, cujo gráfico é dado ao lado. O gráfico aqui em vermelho é um gráfico de uma função modular. É uma função poligonal que recebe o nome de função módulo ou função modular. Observe que para x maior que zero temos o gráfico de uma função afim. Então, pessoal, para todos os valores menores que zero, ou seja, todos os valores aqui ó, à esquerda do zero, a função afim é determinada por menos x, como foi dito aqui. Ó. Para x maior ou igual a zero, que são os valores à direita do zero, o gráfico da função afim é x. Né? Ou seja, ela não assume valores negativos. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o gráfico de uma função modular ela vai assumir esses valores acima aqui do eixo x. Agora vamos ver mais detalhes sobre o gráfico de uma função modular com o professor Caio. Então, pessoal, o gráfico da função modular ele é construído igualmente o gráfico da função afim, no sentido de que, dentro do gráfico da função modular, a gente trabalha da mesma forma da função afim. A gente escolhe dois valores para poder encontrar a imagem desses dois valores. Aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, nesse primeiro exemplo, do lado esquerdo, eu tenho os números 0, 1 e 2. Então, vocês percebam que o movimento desse gráfico, ó, ele é no sentido crescente, é como se fosse uma função afim, só que essa função afim, ela vai pegar esses pontos que eu escolhi. O ponto 1, que vai ter como consequência a imagem 1, e o ponto 2, que vai ter, né, a minha substituição de 2, vai dar a imagem 2. E assim a gente constitui essa reta aqui, ó, essa semi-reta no caso. E aqui, nesse outro exemplo, né, se o meu x ele for menor que zero, como o professor Eric já explicou, eu escolhi aqui o menos 1 e o menos 2, que deram imagem 1 e 2. Então, aqui eu reforço com vocês que o gráfico da função modular, ele sempre vai dar num número, né, a imagem maior no eixo y. Então, ele sempre vai ser crescente em sentido ao eixo y. Tanto quando esses números forem positivos, quando esses números que eu escolher for negativo. Sempre vai dar isso. Então, resumindo tudo isso, a gente traz o gráfico do próximo slide, né? Que mostra
toda essa função modular aí, ó, quando a gente tem as condições que eu dei anteriormente. Essa vai ser a imagem do gráfico. Então, pessoal, aqui a gente juntou o gráfico 1 e 2 do slide anterior, né? E a gente montou como é o gráfico da função modular de forma geral. Ela sempre vai partir do zero para o mais infinito, seja ele negativo ou positivo. A minha imagem sempre vai dar no eixo y, tá, pessoal? Nunca eu vou ter uma função modular com o meu eixo de origem abaixo do eixo x. Sempre vai ser superior ao eixo x. Essa é uma característica bem marcante dessas funções, né? E agora a gente vai trazer aqui o gráfico de uma função modular construída no Photomath, que é um aplicativo muito bom que eu vou apresentar aqui para vocês, que a gente pode estar utilizando para encontrar os gráficos de várias funções. Essa é a interface do programa, como o professor Eric já explicou numa aula anterior, né? E aqui você pode apontar a câmera para a função que você quer encontrar as raízes. No nosso caso, a gente vai encontrar a raiz de uma função modular, né? Utilizando este aplicativo, a gente pode conseguir encontrar essa raiz fazendo algebricamente, mas a gente vai utilizar esse aplicativo como ferramenta, né? Para facilitar a nossa construção do nosso gráfico. Ou mesmo saber as raízes dessa função modular. A gente aponta a câmera, né? Para a função que a gente quer ver, as raízes, e tira uma foto. Através dessa foto, ele vai tentar encontrar essa função. Ó, e aqui a gente encontra o gráfico dessa função modular, tá? Ó, a gente encontra... Então, pessoal, aí aqui eu trouxe a imagem que deu lá no aplicativo que eu mostrei no vídeo para vocês. E vocês devem estar se perguntando por que, né, que a gente estuda essas funções, onde e como se aplica essa função modular no nosso cotidiano. Então, a função modular, ela é muito usada na estatística. Por exemplo, se quisermos saber o padrão do número de pessoas que frequentam uma loja por mês, a gente usa a função modular para representar isso. Pois sem o módulo, a chance do resultado ser negativo. Então, pessoal, se eu quero saber, um exemplo, quantas pessoas estão frequentando a minha loja, eu posso utilizar esse conhecimento de função modular para encontrar esse valor. As funções, todas elas têm aplicações dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida e dentro dos nossos estudos, né? Sempre é bem frequente esse assunto dentro da matemática e é um assunto muito bacana de se trabalhar, como vocês estão acompanhando nas nossas videoaulas. Agora, eu trouxe aqui um desafio para vocês. Vocês vão tentar construir graficamente, né, essas funções modulares, tá? Essa função primeira aí, que é x ao quadrado menos 4x, e essa segunda função, que é x ao quadrado menos 6x. A gente encerra a nossa aula por aqui, pessoal. Essas são as nossas referências. Nosso muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, recorram a gente. Até a próxima.